Olá, amigos! Trazemos para o nosso estudo dessa noite o companheiro Daniel Raposo, do Centro Espírita Ivon Costa de Juiz de Fora, com o tema Tranquilidade. Que Jesus nos abençoe e nos dê serenidade para a melhor compreensão desse estudo. Que assim seja. Olá, boa noite a todos do nosso Centro Espírita Allan Kardec, em Matias Barbosa. Mais uma vez estamos aqui muito feliz pelo convite, pela honra de estar aqui junto a todos vocês. Continuamos nesses encontros virtuais, em virtude da pandemia que todo nosso planeta está passando, e nós compreendemos como espíritas que somos o objetivo, e a causa, a causa está em todos nós, nós sabemos disso. E que possamos ser gratos pelas oportunidades, pela tecnologia que nós temos, para podermos continuar nesses estudos, nessas reflexões que nos fortalecem, que nos esclarecem, e que favorecem bastante a nossa caminhada, para que a gente não desanime, para que a gente continue nesse esteio de luz pequenina, mas que a gente continue nos esforçando na nossa reforma íntima, na nossa transformação moral e cooperando com Deus nosso Pai a levar essa luz através das palavras e principalmente através dos nossos atos. Então, na noite de hoje, a gente trouxe um tema. Vocês já tiveram contato comigo anteriormente, sabem que eu sempre coloco, que eu não sou um palestrante, não tenho esse dom, então considero sempre um pequeno estudo, algumas reflexões de temas que eu acho muito interessante para mim e procuro dividir isso com vocês. E o tema de hoje, ele é um capítulo do livro O Espírito da Verdade, Espíritos Diversos, por psicografia de Chico Xavier. Esse capítulo é o capítulo 37. A mensagem se chama Tranquilidade, é da autoria do Espírito André Luiz. E acho interessante esse tema porque é o que nós devemos buscar, uma tranquilidade, mas uma tranquilidade verdadeira, não uma tranquilidade no sentido material que às vezes a gente busca, do descanso, das férias, que é necessário, porque estamos no corpo e o corpo ele precisa de renovar as suas energias. Mas André Luiz vai nos trazer 10 dicas, 10 sugestões para que a gente possa seguir essas sugestões de modo a nós estarmos tranquilos em consciência, tranquilos em espírito que somos em busca da nossa evolução. Então essa é a receita, lógico que uma pequena receita que André Luiz nos traz, até porque cada um de nós temos aí uma seara grande para nós vencermos em dificuldades, em obstáculos, para nós continuarmos na nossa evolução, rumo à perfeição relativa. Sabemos que estamos longe ainda, mas não estamos mais no início, não estamos na condição de espíritos recém-criados pelo Criador, pelo Pai de todos nós, não estamos na condição primitiva, estamos aí em plena transição de planeta de provas e expiações para o nosso mundo de regeneração. Estamos na condição de trabalhadores da última hora, portadores desse conhecimento fabuloso que é o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, e a nossa responsabilidade muito grande para que a gente realmente trabalhe nessa vinha, a que a gente foi chamado por bênção de Deus nosso Pai, que a gente se esforce nessa reforma, nessa transformação moral de cada um de nós. Então, esse tema tranquilidade, para quem não sabe, o livro O Espírito da Verdade, ele traz comentários, cada capítulo, cada mensagem é um comentário a respeito de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Esse capítulo 37, Tranquilidade, ele vai falar sobre o item 9 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis.
Então, eu considerei muito propício à época que nós estamos vivendo. Então, que a gente possa refletir sobre essas orientações de André Luiz para todos nós. Então, vamos lá? Então, vamos começar com a primeira. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Então, André Luiz é enfático. O amor de Deus nunca falha. Deus é perfeição. O amor dele é eterno por cada um de nós. Ele, apesar de todas as nossas quedas, dos nossos erros, da nossa insistência de trilharmos o caminho não do bem, né, muitas vezes, errando, Ele nos ama, Ele nos dá, através da sua misericórdia, a oportunidade de retificarmos, né, de corrigirmos os erros, as reencarnações infinitas que Ele nos concede, né, dentro da sua justiça e da sua misericórdia. Então, comece o dia na luz da oração. Isso é algo essencial. E muitas vezes a gente esquece da oração. A gente lembra muito da oração nos momentos difíceis, né? Nós estamos passando por um momento coletivo de dificuldade na Terra, em que a oração passou a ser lembrada por muitos que há muito tempo não se preocupavam com ela, não é? Então, quando a gente traz esse hábito da oração, mas uma oração sincera, aquela que vem do nosso coração, não só para pedir, também para agradecer, porque nós temos muitos motivos para agradecer. Apenas pelo fato de abrirmos os olhos numa manhã, após o sono do corpo, já temos motivo para agradecer. Porque nós estamos aqui, nessa vestimenta carnal atual, com diversos objetivos, né? Todos eles, se bem cumpridos, visando o quê? A nossa evolução individual e, consequentemente, favorecemos a evolução do próximo, através da nossa influência positiva, das nossas palavras, dos nossos atos, do nosso bem proceder. Então, a oração é o que nos liga ao Pai. Ele não nos deixa sozinho, Ele não nos deixa abandonado. Nós temos aqui, né, todo o planejamento reencarnatório para nós virmos até o corpo. Antes de chegarmos ao corpo, antes da concepção dos nossos pais, tudo isso foi concatenado, bem planejado, né, na maior parte das vezes com a nossa ciência, né, com a participação de espíritos amigos, nosso espírito protetor, tantos espíritos que nos querem bem, que nos acompanham. Não estamos sozinhos, Deus não nos deixa sozinhos. Estamos com esse espírito protetor, estamos com espíritos que nos querem bem, estamos num corpo com as oportunidades para que a gente realmente dome as nossas imperfeições, os nossos vícios, e com a oportunidade de crescermos intelectual e principalmente moralmente, não é? E além disso, né, ele nos dá a oportunidade da gente renovar as baterias no sono físico, quando temos o desdobramento, quando podemos, dependendo, né, do nosso objetivo e dos nossos hábitos, procurar aqueles que nos querem bem, ou então o oposto, né, irmos por afinidade junto àqueles ligados a interesses mais inferiores, né? Mas quando estamos com a prece, principalmente quando vamos nos deitar, a importância da prece, quando nos levantamos, para que a gente tenha essa presença amiga de uma forma com maior afinidade, né? E a prece é a nossa ligação, é o nosso WhatsApp com o alto, essa que é a verdade, não é? Quando a gente realmente se liga ao alto, verdadeiramente, com sinceridade, vindo do coração, não é uma prece decorada, nós sabemos disso, é aquilo que nós deixamos intimamente manifestar. E aí nós nos ligamos, nós abrimos esse canal com o alto, né, para as inspirações, né, para que a gente tenha essas inspirações nos momentos de dificuldade, como nós devemos proceder, não é, os aconselhamentos, lógico que sempre de acordo com o nosso livre-arbítrio. Seguiremos esses aconselhamentos, as inspirações ou não, dependerá de nós, ok?
E aí eu trouxe um trechinho, algumas palavras de O Livro dos Espíritos, para a gente lembrar da importância da prece. Na questão 660, Kardec perguntou: a prece torna melhor o homem? E os espíritos responderam: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, quando feita essa oração, essa prece, esse pedido com fervor e de forma sincera, Deus permite aqueles bons espíritos a virem até nós, a nos assistirmos, a nos inspirar, além da nossa própria consciência. A gente tem que lembrar disso. Nós temos a intuição íntima, porque na nossa consciência está gravada as leis de Deus, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Então a gente tem a compreensão do que é o bem e do que é o mal. Só que depende de nós esse proceder, livre-arbítrio. Né? E semearemos algo e colheremos futuramente. Dependerá de nós o que nós vamos colher, o que nós vamos semear. Mas essa prece nos liga ao alto e, quando feita do coração, os amigos espirituais estarão junto a nós. Não para nos substituir, mas para nos inspirar. E também na questão 662, Kardec perguntou: pode-se com utilidade orar por outrem? E foi respondido: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Afinidade, sintonia. Quando a gente está aqui encarnado, que a gente quer ajudar alguém, nós todos já passamos por isso, né? Diversas vezes, a gente quer ajudar alguém, e a gente vai, às vezes, comenta com alguém, e esse outro alguém também, ele capta essa sintonia minha, ele vai me auxiliar também a poder fazer algo por outro. Essas campanhas que a gente vê em favor de fulano, de ciclano, de famílias, quantos que em sintonia também auxiliam nessas campanhas? No mundo espiritual não há diferença. Se nós estamos orando por alguém com fervor, com dedicação, com sinceridade, é lógico, nós atraímos espíritos que estão no mesmo objetivo de fazer o bem, e também espíritos que estão vinculados àquele que é o objeto da minha prece. Não é? Ganhamos amigos. Além daqueles que nos acompanham, que sintonizam conosco, chegam outros ligados, muitas vezes, a esse outro que eu estou orando. E isso relativo à oração por alguém encarnado e também desencarnado. Então, lembremos daqueles que estão na nossa vida carnal, lembremos daqueles que partiram, que contam como bálsamo essas nossas preces. Não é? Cai para eles como bálsamos. Então, que a gente tenha essa consciência e façamos isso não como obrigação, façamos isso como algo espontâneo, de alguém que sabe que estará ajudando alguém e que amanhã eu preciso de auxílio também, porque eu também sou imperfeito. Não é? Então, que a gente faça isso de coração, porque sabemos que recebemos muito também. E aí, vamos para a próxima dica de André Luiz. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. As dificuldades são os momentos que a gente está sendo colocado à prova. Nós muitas vezes temos a ideia de não termos dificuldades. É natural, é até instintivo, não é? Nós queremos passar por um caminho sem dificuldades, porque isso vai trazer transtorno, vai trazer dificuldades relativas ao meu proceder, até às vezes na questão de saúde, né? Tantas questões, mas vamos enxergar as dificuldades como oportunidades de nós vencermos as dificuldades, mas sem revolta, sem desânimo, sem desespero. Vencermos com resignação, com persistência e, principalmente, com confiança em Deus, que não estamos sozinhos, que aquilo ali é justo e necessário para a minha evolução. Se não é uma dívida, um débito, uma expiação, é uma prova, é um degrau a mais que eu estou sendo convidado a subir. Então, que perante as dificuldades nós a aceitemos sem discutir, sem revolta, né? Sem rivalidades. Não é aceitar acomodadamente,
é aceitar de maneira humilde e resignada e me esforçando naquilo que eu vou conseguir fazer para que eu possa vencer da melhor maneira possível, mesmo que eu sofra alguns reflexos. Mas esses reflexos serão materiais, na maior parte das vezes, não é? Que a gente esteja em entendimento nosso com nós mesmos em espírito, com a nossa evolução espiritual. Isso é o que importa. E hoje é o tempo de fazer o melhor. Hoje, agora, e as oportunidades são várias. Para que a gente não acumule o quê? Omissão, não acumule culpa, mágoa, remorso, por ter deixado passar as dificuldades e não ter as vencido. Pelo contrário, se revoltado, caído no erro, e aí crio mais dívidas, crio mais situações que ainda vão acontecer com a necessidade de eu ter que vencê-las, não é? Então façamos isso o quanto antes, com resignação, com humildade, com brandura, as bem-aventuranças que Jesus nos fala, não é isso? E falando em bem-aventurança, lembrando, bem-aventurados os aflitos, né? Mas não são os aflitos desesperados e revoltados, são aqueles que sofrem, mas têm uma fé em Deus, são resignados, não se deixam serem levados pela inércia, pela omissão, pelo desânimo total. Não, eles insistem, persistem, sofrem, mas confiam em Deus. Sabe que a recompensa não é agora, não é desse mundo, é posterior, é no nosso regresso. Nós estaremos de bem com a nossa consciência. Vamos lá, terceira dica de André Luiz. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. O trabalho, nós precisamos do trabalho. O trabalho de uma maneira ampla, não é só o trabalho remunerado, é o que a gente chama de trabalho útil, né? Muito falado dentro da nossa doutrina. Então, nós sermos úteis, nós estarmos prontos para esses trabalhos, nós nos doarmos, nós servirmos. Então, a preguiça, ela congela, eu fico na inércia e eu acumulo débitos e culpas para comigo mesmo, né? E ele ainda fala aqui, aquele que está no pedestal, um preguiçoso que está no pedestal de ouro maciço é um cadáver que pensa. Por que um cadáver? Porque a oportunidade já está sendo perdida. Nós precisamos do corpo estar aqui para nós colocarmos ele, nós em espírito, através do corpo, atuarmos, trabalharmos, nos burilarmos, nos depurarmos em espírito, né? Através das dificuldades, dos obstáculos, através desse mergulho na matéria que a gente sabe que é difícil, que a gente tem a luta constante contra as nossas paixões, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, e a matéria, ela fica bem mais difícil a nossa visão, o nosso entendimento em relação a essas nossas imperfeições. Nós damos muita vazão a essas imperfeições e nós temos que travá-las, nós temos que contê-las, nós temos que subjugá-las pelo nosso esforço, pela nossa autodisciplina, pelo nosso autoconhecimento e pelo nosso doar. Doar de nós mesmos ao próximo, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse conosco. Isso é trabalho. E para trabalhar, nós precisamos da relação. Se eu me isolo, como eu trabalho? Eu trabalho para mim só. Isso é egoísmo, né? Então, nós precisamos das relações. E o trabalho é fruto das relações. Eu me depurando e favorecendo a elevação do outro nas relações. Então, a gente vê que o André Luiz está trazendo várias dicas, né, que a gente tem orientações valiosas, mas que muitas vezes a gente deixa passar, né, pelo nosso dia a dia, pelas nossas preocupações, na maior parte pequenas, perto da nossa imortalidade, muito ligadas a nossos desejos, né, efêmeros, pequenos, fúteis, a nossas necessidades muito vinculadas ao corpo. E aí a gente começa a ter essa visão, e aí essa visão vai ampliando, e a gente vai mudando o nosso modo de ser,
a nossa vida, as nossas atitudes, nosso modo de pensar, porque a gente vai compreendendo essa verdade que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo nos clareia de uma forma que não tem como nós fugirmos, né? Apesar de nós queremos fugir muitas vezes, mas de algum momento essa luz ela chega até a nos cegar, né? Vamos lá. Quarta dica: faça o bem o quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Aproveitemos diariamente, minuto a minuto, as oportunidades de nós fazermos o bem. Esse bem, ele é de uma infinidade de variações, não é? O bem, quando eu dou um sorriso para alguém, quando eu dou um abraço, um bom dia para alguém, quando eu ofereço com delicadeza, com gentileza algo para alguém, quando eu me sujeito a ouvir alguém, nem falar, ouvir. Quantos hoje estão precisando ser ouvidos, com tantas ansiedades, com tanto desânimo, com tantos desesperos, né? E o oposto, quando eu levo uma palavra de consolo, quando eu levo uma pequena luz naquela treva, naquela escuridão que a pessoa está sentindo, e tantas oportunidades de fazer o bem. Aproveitemos, façamos o quanto a gente puder. Por quê? Tudo isso faz, em primeiro lugar, bem a nós mesmos, nós sabemos disso. São os momentos que a gente trabalha em nós o nosso orgulho. Por quê? Quando eu me dedico a ajudar alguém, eu paro aquele momento e eu me neutralizo em mim as minhas vontades, os meus desejos. Eu priorizo agora aquele tempo todo para o próximo, nas diversas situações em que eu pretendo fazer o bem. Seja uma prece, um momento que eu me dedico, nós falamos da prece agora, um momento que eu me dedico a emitir vibrações, a pedir para alguém, trabalhe no bem. Isso tudo, o primeiro favorecido sempre será nós. O segundo favorecido, aquele a quem eu estou auxiliando, a quem eu estou fazendo bem. Então, no mínimo, é inteligência fazer isso, não é? Como é que a gente faça isso? Espontaneamente, naturalmente, sabendo e confiando, né, em tudo que Jesus nos demonstrou e nos ensinou, que só temos a ganhar e fazer com que outros ganhem. Mas ganhar o quê? Sempre voltando aonde estão as leis de Deus. Ganhar leveza na nossa consciência, tranquilidade. Não há maior recompensa que isso, não é? E se isso a gente já sente agora no corpo, o que dirá quando a gente retornar para o plano espiritual? Quando a gente tiver uma clareza infinita em relação a tudo que a gente fez de bom e de ruim durante essa romagem aqui atual. Aí, quanto mais a gente faz o bem, mais a gente se sentirá feliz, a gente se sentirá ditoso, né? Reluzente por ter nos esforçado nesse trabalho do bem. E aí nós vamos crescendo, vagarosamente, degrau a degrau, mas nós vamos subindo. Cada criatura transita entre as próprias criações, não é isso? Lei de causa e efeito. Se nós levamos o bem, vamos receber o bem. Recebemos o mal também, mas vamos receber esse mal com entendimento, com resignação. Vamos orar mais ainda por aquele que traz o mal. E nos momentos necessários e justos, o bem chegará para nós. E muitas vezes chegará de uma forma muito ampliada, não é? Então que a gente tenha isso em mente. Da mesma forma o mal. Se eu faço o mal, vai chegar para mim, pode chegar, aquela velha frase, né? Antes tarde do que nunca, tarda, mas não falha, é isso. Vai chegar no momento necessário, tanto o bem quanto o mal. Lei de justiça, causa e efeito. Quinta dica, valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Então, já adentramos no que a gente está falando aqui agora com o André Luiz, né? Tudo volta, causa e efeito, ação e reação. Valorizemos os minutos, porque se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai detectar
minuto a minuto, constantemente, as oportunidades de nós fazermos o bem, de nós sermos úteis, de nós vencermos as nossas imperfeições. Exemplo prático. Hoje eu desci na minha garagem, contei com 2 vizinhos. Começamos ali a falar, quando o vizinho estava falando mal de um vizinho que é muito chato, que fala assim, que fala assado. Olha aí. Aí depois no meio da conversa eu dei uma segurada, já mudei o assunto, mas depois fiquei me cobrando, poxa, eu estudo tanto aqui, a gente discute tanto aqui, e eu fico entrando, rapidamente eu escorrego. Então, aquele minuto não teve o seu valor, não é? Lancei, de alguma forma, dardos mentais negativos para a criatura. E não é por aí, não é? Nós temos aquilo que a gente aprende, a indulgência, a tolerância, compreender que o outro tem um defeito, eu também tenho. Vamos ver as questões positivas do outro. Não vamos colocar combustível na fogueira, não é? Então os exemplos são constantes. E a gente tem que ter essa autoanálise nossa, esse autoconhecimento, aquilo que Santo Agostinho nos orienta, né? Ao final do dia, a gente precisa repassar o nosso dia, fazer uma auto-revista e ser sincero conosco, né? Falhei nisso, o que eu vou fazer para corrigir, né? Para reparar, mas também olhar o que eu acertei, onde que eu tive paciência, onde que eu tive tolerância, onde que eu fui útil. É isso, valorizar os minutos. O tempo vai embora, a hora passa, não é? Mas tudo vai voltar para mim. Então que volte as coisas boas, mas para isso eu preciso fazer as coisas boas. Para mim, sempre, em primeiro lugar e consequentemente para o próximo. A gente sabe disso, é da lei, não é mesmo? Vamos para a 6ª dica. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. E isso, a questão da obediência, da disciplina, é algo que a gente tem que ter constantemente atenção. Não em relação ao outro, em relação a nós mesmos. Eu estou sendo disciplinado, eu estou me preocupando em cumprir com as minhas obrigações, não só no trabalho, não só na escola, as minhas obrigações como alguém que precisa respeitar o próximo, que precisa fazer aquilo que é certo em relação ao outro, não é? Para que eu também receba isso. Então, eu tenho essa autodisciplina, ou eu sou uma pessoa que não me resigno, que não sou humilde, pelo contrário, eu sou muito orgulhoso, aí eu tenho dificuldade em obedecer, em cooperar, porque quando a gente obedece determinada legislação, quando eu obedeço determinado hábito cultural, seja tantas circunstâncias que a gente tem que obedecer, eu estou cooperando com o quê? Com a harmonia daquele ambiente em que eu vivo, não é isso? Então, que nós aprendamos a obedecer no culto das nossas obrigações, que são muitas. E isso basta nós lembrarmos da máxima de Jesus. Amarmos ao próximo como a nós mesmos. Fazermos aquilo ao outro que gostaríamos que fizesse conosco. Então eu estarei respeitando o direito do outro, o limite onde termina o meu direito e começa o do próximo. E estarei cumprindo com as minhas obrigações no trato com o próximo. Nós precisamos da relação, a gente sabe disso, para a gente crescer, para a gente evoluir. Não é isso? E ele dá um exemplo, se não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Cadê o freio? Se não tem freio, se não tem disciplina ali para parar e vai embora, vai acabar com o carro. E no momento atual que a gente vive da pandemia, como estamos sofrendo com a questão da disciplina, da falta de obediência? As pessoas, muitas, revoltadas, só querem acessar o seu prazer, os seus desejos, ignorando, desrespeitando as questões do isolamento, deixando de lado
o fato de que ele pode ser alguém que vai portar um vírus que vai fazer mal, a primeiro lugar, a ele, às vezes não pode nem fazer mal, porque estamos aí na questão dos assintomáticos, mas ele poderá ser um veículo que pode levar a um sofrimento, uma doença ou até uma morte para alguém. Mas tudo colocando em primeiro lugar o orgulho, o egoísmo. E aí, quando nós estamos nesse plano, não há como se falar em obediência, não há como se falar em disciplina. É muito fácil falar a disciplina para o outro, mas quando é para nós, nós esquecemos. E a pandemia está nos cobrando diversas questões, e uma delas é a disciplina, é a obediência, é o pensar no próximo, é saber que se o próximo não estiver bem, eu não estarei bem, porque eu carregarei na consciência a culpa de quem desobedece, de quem se revolta, de quem não se disciplina, né? E aí a gente lembra daquela palavrinha, daquela orientação de Emmanuel para Chico, né? Ali na primeira aparição dele para Chico, né? A respeito do que ele ia ter que se propor a fazer, e Chico ali, né? Obediente, não, sim, eu quero participar, e aí então vou precisar de 3 conselhos, disciplina, disciplina e disciplina. Então ele resumiu ali, Emmanuel, tudo o que era necessário para Chico seguir, era o básico para ele seguir a vida que ele seguiu entre nós, dedicando-se a sua vida inteira, né, como a servir. E quando eu sirvo, eu sou disciplinado. E aí as outras questões vão sendo atreladas: humildade, fraternidade, brandura, né, amor. Mas para tudo isso precisamos da disciplina. Nosso tempo está passando. Vamos para a 7ª dica. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Busquemos a simplicidade, porque a vida é simples. Se nós olharmos a natureza ao redor, ela é linda, mas tudo é simples. Não há desfavorecimentos na natureza, se nós formos perceber, né? Tudo é simplicidade. Então que a gente não se deixe ser engolido por essas ambições nossas, pelas nossas vaidades, quando envolvidos pelas posses, pelos bens, pela posição social elevada, que a gente estime a simplicidade mesmo nessas situações, que nós compreendamos que se eu tenho posse, se eu tenho uma posição elevada na sociedade, se eu tenho poder, é porque há um porquê, é para que eu utilize esses meios para favorecer a outros e não querer favorecer somente a mim e esmagar os outros. Que a gente estime a simplicidade em qualquer circunstância. Sabemos a dificuldade, porque quando estamos perante a riqueza é muito difícil, sabemos disso. Mas que tenhamos essa questão em mente, de nós sermos simples, né? Nos reportarmos aos exemplos de Jesus e de tantos, né, que passaram na nossa humanidade, que foram humildes de coração e grandiosos em espíritos, né? E a humildade é a primeira virtude. A partir dela nós amamos, nós abrimos as portas para as demais virtudes. Então que a gente tenha sempre isso em mente, né? E ele fala, o luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte, né? A pessoa com luxo e que se envolve com luxo, ela vai ser uma escrava daquilo ali, mesmo após deixar o corpo. E nós sabemos muito bem disso. Quantos exemplos e casos, né, de espíritos que retornam, estão atrelados às posses, às riquezas que ficaram para trás, mas ele vive aquilo, ele respira aquilo, favorece obsessões, né, sobre aqueles que vão herdar, e tantas circunstâncias. É um escravo. Então não sejamos escravos da matéria, né? Sejamos livres perante a nossa consciência, e para isso nós precisamos trilhar a simplicidade. Lembremos de Francisco de Assis, né? Trouxe todo esse exemplo da simplicidade. E eu tirei aqui do Livro dos Espíritos para nós falarmos rapidamente, questão 816.
estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Não, aquele que tem posse não pode fazer o bem, já que ele tem muito? E os espíritos responderam, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. É difícil, né? Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então, é uma prova muito difícil. Quando a gente se depara com situações, com pessoas nessa situação de riqueza, de poder, vamos orar por eles, porque se nós estivéssemos nessa situação, será que nós daríamos conta? Falarmos do outro é fácil. E se fosse nós? Então, peçamos por eles, porque é uma prova muito difícil, né? E no finalzinho que eu peguei o texto também de Religião dos Espíritos, ele vai falar assim, Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Daí o grande objetivo. A riqueza é para quê? Como eu vou utilizar esses bens para favorecer aos outros, através de emprego, de trabalho, de auxílio material, de diversas formas, de oportunidades, né, de ensino que eu vou levar para outros, né? E a pobreza, testar o quê? Trabalhar o quê? A resignação, porque muitas vezes nós não demos conta, num passado, em situação melhor. Fomos orgulhosos, esmagando os outros, né? Humilhando outros, e aí, muitas vezes, nos deparamos com a prova da pobreza para nos resignarmos, para abaixarmos esse nosso orgulho, essa nossa vaidade, que a gente estava ali afundado nela. Vamos lá para a 8ª dica. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perdoar. Irritar-se é o melhor processo de perder. Então, perdoar. Então, a gente lembra, Jesus falou a Pedro, quantas vezes deveria perdoar, mestre? 7 vezes? 70 vezes 7. Perdoar infinitamente, porque o Pai nos perdoa infinitamente, não é isso? Como nós erramos, como nós precisamos do perdão, e Ele nos perdoa fazendo o quê? Passando só a mão na nossa cabeça? Sim? Não, né? Ele nos ama, né? Ele nos ama muito, Ele nos acarinha, mas Ele, como um bom Pai justo e que quer ver eu crescer, Ele vai me dar a oportunidade para que eu retifique o erro, para que eu mesmo repare aquele erro. E aí nós nos deparamos com as nossas reencarnações. Prova maior de justiça e de amor de nosso Pai. Não é isso? E aí nós estaremos realmente livres quando a gente vencer aqueles débitos do passado, né? Então que a gente também faça o mesmo em relação ao outro, em relação ao próximo. Se o Pai me perdoa, vamos perdoar o outro, vamos ser indulgentes, vamos saber que ele tem dificuldades, vamos auxiliá-lo no que for possível. Se não tivermos essa oportunidade, vamos pelo menos orar pelo outro que está nos trazendo mal, não é? Não sabe o que faz. Foi isso que Jesus falou para nós, na sua crucificação. Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. E quando a gente acontece de ser ofendido por alguém, não sabem o que fazem. Estão ali sendo vencidos, né, pelas suas paixões, pelas suas imperfeições. Estão caindo. Eles precisam levantar. E como eu posso auxiliar para levantá-los? Perdoando, dando bom exemplo para que eles aprendam com um bom exemplo e não fazendo o mesmo ou pior, na vingança, no revide, não é isso? E no Religião dos Espíritos também, um trechinho. Se alguém te fere, abençoa. E se esse mesmo alguém volta a ferir-te, abençoa outra vez. Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus, e todos viverão para conhecê-la. Deixemos a justiça perfeita para Deus. Não queiramos ser juízes, e nós queremos muito ser juiz do outro, porque a gente esquece momentaneamente dos nossos defeitos. É muito fácil eu apontar o dedo, eu querer ser juiz do outro. Por quê? Porque é uma forma de eu querer apagar perante os outros os meus débitos, os meus defeitos que são grandes. Então,
Sejamos juízes retos para conosco. Aí sim, sejamos juízes de nós mesmos, verificando os nossos erros e traçando as medidas para corrigi-los. É isso que a gente tem que ser, não para com o outro. Deixemos a justiça de Deus para o outro. De Deus em relação aos outros. Não nos preocupemos em nós sermos juízes. Não temos essa característica e nem pensamos em ter essa condição. Nem mesmo teremos, porque quanto mais elevarmos, na condição de espírito puro, como Jesus o é, ele não era juiz de ninguém, nunca foi juiz de ninguém. O que ele falou quando queriam atirar a pedra na mulher adúltera? Atire quem tiver pecado. Porque é uma consciência plena de que a justiça de Deus, ela age constantemente. Não é nossa função exercer essa justiça de Deus, não é? A nossa função é seguir à luz dessa justiça de Deus o nosso dia a dia, o nosso proceder. Né? Então que a gente tenha isso em mente. Vamos para a 9ª dica. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender os familiares como você trata as visitas, começando em casa. Fazer o bem ao próximo como gostaríamos de receber, apesar de muitas vezes não recebermos da mesma forma esse bem. Não é isso? Todos nós aqui temos famílias, temos os nossos problemas, temos as nossas afinidades, temos as nossas diferenças. Natural. Estamos aqui para reajustes, para auxílio, para crescimento. Então, esse meio, esse laboratório maior que é a família, é onde a gente tem que trabalhar isso. Porque se eu não trabalho isso dentro de casa, a gentileza, o trato no bem para com o próximo, como eu vou fazer isso fora da casa? Não teríamos condição. Né? Ou se fizermos fora de casa, carregaremos conosco a culpa, né, de não estarmos fazendo o mesmo dentro de casa. Então, vamos experimentar atender os familiares como nós tratamos as visitas. É difícil, né? A visita chega, nós colocamos aquela máscarazinha. Isso é uma verdade. Às vezes a gente está até com raiva, né, discutindo em casa. Alguém bateu a porta e diz, tudo bem, bom dia. Né? Por educação, né, e tal. Vamos nos esforçar, como a gente se esforçou para a visita, para também trabalhar no bem. Não é ser falso, não é isso. Mas é nós nos domarmos. Porque quando eu quero discutir, quando eu quero brigar, quando eu quero atacar, é porque eu estou cego em relação aos meus defeitos. Eu não sou perfeito. Eu estou orgulhoso. Eu quero que o outro seja do jeito que eu quero. E aí, a gente sabe que não é esse caminho. Aquele outro é do jeito que ele é e eu preciso que ele conviva comigo. Porque eu preciso aparar em mim essas arestas que me fazem mal essa relação. Eu sei que faz. Mas por quê? Porque eu carrego muita coisa comigo que não admite esse tipo de convívio. Aí é onde entra o orgulho e o egoísmo que a gente tem que trabalhar em nós. E aí, aos poucos, com o nosso proceder, com essa autovigilância, a gente vai modificando os hábitos, nós vamos expandindo mais amor, mais bondade, mais beneficência, e o outro vai começando a captar isso, cada um no seu tempo. Pode ser que ele não chegue numa situação melhor ainda nessa existência, mas teremos outras. Então façamos a nossa parte. E a última orientação de André Luiz, a 10ª. Em favor de sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que no dia do Calvário a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. Em favor da nossa paz de consciência, vamos conservar o quê? A fidelidade a nós mesmos, a nossa consciência. Apesar de todas as falas, de tudo que a gente ouve, da pressão externa, não, faça isso, é melhor você fazer assim, porque todo mundo faz. É normal que todo mundo fale mal. Não, vamos ouvir a nossa consciência, porque ela está conosco, é a nossa intuição, que nos avisa, que nos chama. Só que muitas vezes a gente faz ouvido de mercador e ouve só o que o outro está falando, porque nos agrada mais. Então,
Vamos estar em paz conosco, vamos conservar essa paz, ouvindo a nossa consciência e favorecendo a nossa ligação com o que a gente falou no início do estudo, as inspirações daqueles que nos acompanham, que nos querem bem, a começar pelo nosso Espírito Protetor, que vela por nós. Então, esse é o caminho. Lembremos de Jesus, né? E aí ele falou, no dia do Calvário aqui, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, né? Todos ali, crucifiquem-no, crucifiquem-no, libertem Barrabás, não era isso? Mas o Cristo, sozinho, solitário, vencido, entre aspas, fisicamente vencido, crucificado, era para ele o quê? A causa de Deus. Ele seguia uma causa muito maior do que aquelas causas fúteis que a massa ali pregava. Não é isso? E, para concluir, em Religião dos Espíritos, uma fala muito bonita de Emmanuel: na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. Na essência é o quê? O mundo que a gente vive, com todas as influências positivas e negativas, e o quê? E o Cristo no nosso coração. Então nós vamos estar sempre nesse meio, o mundo falando, o mundo me chamando para eu mergulhar cada vez mais na matéria e nas minhas paixões, nos meus vícios, e o Cristo me chamando no coração, a verdade que nós temos dentro de cada um de nós, na nossa consciência, pelas leis divinas, e aí nós temos que decidir. E é o livre-arbítrio nosso, constantemente, tendo que tomar a decisão entre o mundo e entre o Cristo. E o Cristo disse, eu venci o mundo. Que nós possamos vencer o mundo vencendo a nós mesmos. Quando nós nos vencermos, nós estamos vencendo o mundo, porque estamos seguindo a nossa consciência e estamos deixando uma pequena luz brilhar em nosso favor e iluminar de forma muito tímida aqueles que nos cercam. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez por toda a atenção, por toda a paciência, pela caridade de estarem me ouvindo. E eu desejo um grande abraço, um beijo forte no coração de todos vocês, a quem todos que eu estimo muito e carrego no meu coração. Muito obrigado, boa noite. E assim, ao término desse estudo, nós agradecemos ao Daniel pela disponibilidade e o carinho de sempre. E pedimos que Jesus abençoe a todos e a todos os lares aqui representados. Que assim seja.